Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, espero que estejam todos bem, amém? Vamos para uma reflexão no dia de hoje, né? Vamos refletir aqui em Salmos capítulo 1, amém? Vamos refletir aqui sobre o que o Senhor quer falar conosco, nos ensinar, né, neste dia. Salmos capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós somos bem-aventurados, ou seja, bem-sucedidos, seremos felizes se nós não andarmos nos conselhos de pessoas ímpias e se não andarmos junto com pessoas pecadoras, né? Ímpio não é somente aquele que pratica a impiedade, meus irmãos. Não é só aquela pessoa ímpia que pratica impiedades, mas sim todos aqueles que não creem em Deus ou que creem e seguem outros deuses, outras doutrinas que fogem àquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Eles são chamados de ímpios, né, os incrédulos. Todos nós somos pecadores, de fato nós todos somos pecadores, porém o pecado citado no texto, os pecadores citados no texto, são pessoas más, né? Que escarnecem o nome do nosso Senhor Deus, que zombam do nome de Jesus Cristo, que blasfemam contra o Espírito Santo, né? Estas pessoas, a palavra diz que nós devemos ficar longe desse tipo de pessoas. O que nós podemos fazer por essas pessoas é falar da palavra de Deus, né? Orar por eles e pedir que a misericórdia de Deus alcance a vida deles e que eles se arrependam, né? Enquanto há tempo. Logo, se fizermos o contrário do que a palavra nos ensina, ao invés de sermos bem-aventurados, nós seremos mal-sucedidos ou vamos fracassar em nossa caminhada aqui na terra, né? O versículo 2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O justo tem prazer em conhecer a palavra de Deus, tem anseio por isso, né? A lei de Deus, que se chama Bíblia Sagrada, e somente nela estão os propósitos de Deus, as vontades de Deus, e somente na Bíblia Sagrada está descrito o que nos espera após essa vida terrena, quando nós morremos aqui nessa terra, o que virá depois da morte, né? Virá o que? A vida eterna e virá ou a perdição e condenação eterna. Na Bíblia está descrito o que virá depois dessa vida aqui terrena. Somente na Bíblia você encontra o verdadeiro caminho, né? Você não encontra em livros de autoajuda, em livros espíritas, em livros de coaches, em livros diversos aí de doutrinas de homens, de pensamentos humanos e tudo mais, né? De ciência humana, mas você somente encontrará as orientações para você chegar à salvação através da leitura, e não somente a leitura, mas a prática da Bíblia Sagrada, que nós temos que ler e praticar, entender e colocar em prática o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso que a palavra diz, de dia e de noite devemos meditar na lei do Senhor, para não cair em falsas doutrinas, em falsos ensinos, e não seguir falsos doutores, falsos mestres, né? O versículo 3 diz: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando uma árvore está plantada próximo ao curso das águas, meu irmão, ali a riachos, a rios, lagoas, por exemplo, né, ela jamais ficará doente, ela ou fraca, né, ou sem dar frutos, porque está sempre suprida, nutrida por águas, porque o solo ele está sempre fértil, muito bom, porque ali está sempre sendo irrigado por águas. Nós somos comparados à árvore citada no texto, né? Se nós estivermos com nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, nós jamais ficaremos fracos, mesmo que venham as dificuldades da vida, porque o Espírito Santo de Deus irá suprir todas as nossas necessidades, e nós teremos as nossas raízes bem fundas, bem fundamentadas, bem alicerçadas, e aí o Espírito Santo irriga com a água, glória a Deus, sobre nossas vidas, e nós ficaremos fortes, saudáveis, e a nossa fé estará sempre bem alicerçada e bem firme, e tudo que nós fizermos, em nome de Jesus Cristo,
será bem-sucedido e próspero. Desde as pequenas coisas até as coisas grandiosas que nós fizemos, nós seremos prósperos. Amém? O versículo de número 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Até o versículo 3 nós aprendemos, a palavra nos ensinou, que são bem-aventurados os que estão com suas vidas firmadas em Jesus. Agora a palavra no versículo 4 vem nos ensinar acerca dos ímpios, das pessoas que não têm Jesus como seu Salvador, dos incrédulos e dos que praticam a maldade, a impiedade, dos feiticeiros, daqueles que estão aí naquelas doutrinas de demônios, de misticismos, amém? De ocultismo. Eles serão espalhados como a moinha. O que é a moinha? A moinha é o pó que sobra depois de alguma coisa que é moída, triturada. Tá? Sobra aquele pozinho, e este pozinho se chama moinha. Então o vento bate neste pó e leva para longe, para onde for, para onde o vento levar, sem nenhuma direção, sem nenhum propósito, sem nenhuma meta. Então significa que os ímpios estão perdidos, meu irmão. Estão perdidos e vivem conforme suas próprias crenças, conforme as suas vontades, vivem a sua própria força, e pensam que estão indo na direção certa, porém eles estão sendo levados pelo vento como pó e estão bem distantes aí de Deus e principalmente distantes da salvação, estão num caminho de perdição. Assim são os ímpios. Versículo 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio não vai subsistir no juízo, ou seja, no dia do julgamento final, quando Deus vier sobre todos os povos, línguas e nações, e todo joelho vai se dobrar diante de Deus, eles irão perecer quando Deus vier julgar todos os povos. Eles não vão sobreviver para entrar pelas portas da vida eterna, mas vão sobreviver para entrar pelas portas do abismo, do sofrimento, do inferno, por toda a eternidade. Eles, os ímpios, não estarão na congregação, no ajuntamento, na comunhão dos justos, junto a Deus e na salvação eterna. Antes serão todos eles lançados no lago de fogo e de enxofre, junto com a morte, com os demônios e todos, e Lúcifer, Satanás e todos os outros. Amém? Versículo de número 6, para finalizar, diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mesmo que você não creia em Deus, não creia na Bíblia Sagrada, mesmo que você ache que a Bíblia Sagrada não passa de palavras e histórias inventadas por homens, digo a você uma coisa: Deus conhece o seu caminho e Ele irá cumprir o julgamento conforme está escrito neste livro, nesta lei, na Bíblia Sagrada, a qual você acha que são apenas palavras de homens. Então eu digo para você: se arrependa enquanto ainda há tempo. Não sabemos o dia nem a hora que nós vamos morrer. Podemos morrer no próximo segundo, na próxima hora, no próximo dia, no próximo mês. Nós não sabemos, só quem sabe é Deus. Por isso que nós devemos viver debaixo da justificação de Deus, em obediência à palavra dele, para que nós não sejamos tomados como um ímpio e sejamos perecidos e perecemos, mas para que nós sejamos achados como justo e tenhamos a vida eterna, possamos entrar pelas portas pela vida eterna. Amém? Então fique com essa palavra, medite, porque o caminho do ímpio vai perecer para o inferno, e o caminho do justo, daquele que serve, segue e está debaixo da justificação de Deus, este entrará pelas portas da salvação. Um forte abraço a todos.